は海賊王になる男だ。 O último capítulo de One Piece decretou o início do fim da obra, e foi o estopim para a maior guerra da história do mangá. Em 2020, Eiichiro Oda disse que após o ano acabar, ele iria desenhar a maior guerra do mundo de One Piece, e 2 anos depois nós entendemos o porquê de tal declaração. O Win finalmente fez uma demonstração séria de seu poder absurdo, destruindo uma ilha inteira e provavelmente apagando sua existência da história, e junto com ela, o braço direito do exército revolucionário. Até então, uma guerra apenas de ameaças, as coisas agora começaram a tomar outro rumo, e podemos estar diante do maior evento de todos os mangás. Mas quais são as peças que farão parte dessa guerra e qual o papel de Luffy e seu bando nisso tudo? É sobre isso que vamos falar no vídeo de hoje. Mas antes de mais nada, vocês estão no canal Supernovas, o canal favorito do Eiichiro Oda. Meu nome é Samuel e sem mais delongas vamos direto para esse vídeo. O evento mais importante de One Piece até agora, sem dúvidas, foi o Reverie. O que era para ser uma discussão entre os representantes dos países se tornou um caos, e além da extinção dos Shichibukais, o Rei Cobra de Alabasta foi assassinado e a Vivi sequestrada pelo Sabo. Ou pelo menos foi isso que o governo mundial noticiou para o mundo. Esse evento desencadeou a caçada da marinha aos ex-corsários, a aplicação da SSG com os Serafins, a criação da Cross Guild e a revolução das 8 nações, cada um desses fatores sendo fundamentais para o formato da guerra total do mundo de One Piece. Aqui vamos falar de cada um deles, mas primeiramente vamos focar na força que substituiu os Shichibukais. O que nós temos até agora sobre os Serafins é que foram feitos por Vegapunk usando o DNA dos Shichibukais anteriores. Até agora temos o de Mihawk e de Boa Hancock, porém há a possibilidade de existirem pacifistas de todos os Shichibukais desde a primeira formação mostrada no anime. Isso incluiria Crocodile, Jinbe e até mesmo Barba Negra. No quesito força, aparenta que os novos pacifistas possuem as mesmas características que os Shichibukais, porém com poderes tecnológicos. A nova arma da marinha já demonstrou ser forte o suficiente para rivalizar contra piratas poderosos como Barba Negra, e por possuírem DNA de Lunarianos, é possível que eles tenham a mesma resistência que os indivíduos dessa raça. Mas será que esses pacifistas seriam páreos para Luffy e seus aliados em uma futura guerra? Primeiro, nós temos que pensar no real objetivo dessa arma. Se o seu propósito é apenas o de substituir os Shichibukais, não é preciso fazer um exército de Serafins. Apenas 7 já fariam esse trabalho. Mas será que o governo se contentaria em fazer apenas uma cópia de cada corsário, sendo que eles poderiam fazer um exército inteiro deles? Lembrem-se dos pacifistas PX, que apareceram pela primeira vez no arco de Sabaody e que viraram a guerra em favor da marinha em Marineford. Se formos seguir essa mesma lógica, é provável que o governo esteja escondendo o verdadeiro contingente de Serafins para usar na guerra final, e esse seria o ponto de clímax nesse confronto. Porém, no capítulo 1054, Akainu deixa bem claro que não há mais tropas para enviar para caçar o exército revolucionário, e aqui há duas interpretações possíveis. A primeira é de que ele esteja falando exclusivamente dos soldados, que foram enviados para caçar os corsários. A outra é a de que ele esteja falando de todo o exército, incluindo a SSG. Se houvesse um contingente grande o suficiente de pacifistas para uma batalha, sem dúvida eles seriam enviados para Kamabaka para capturar Dragon. Porém, além do exército da marinha, temos o exército do governo mundial, que é igualmente grande como podemos ver nos navios que foram enviados para Wano. Se Vegapunk produziu apenas um clone de cada Shichibukai, eles servirão para desbalancear um confronto direto, fazendo com que piratas fortes fiquem distraídos e marinheiros mais fortes possam derrotá-los. Mas aqui nós adicionamos ainda outra possibilidade, a de uma possível traição por parte de um marinheiro. Nós vimos no capítulo 1059 que aparentemente os Serafins seguem ordens de marinheiros de alta patente como Kobe. Isso ainda não ficou claro na obra, mas faria sentido que houvessem ordens pré-programadas para impedir que esses robôs saiam do controle. Nós sabemos que Kobe faz parte da SWORD, uma organização secreta dentro da marinha cuja finalidade ainda é desconhecida. E além disso, ele demonstra uma justiça verdadeira que é diferente da de Akainu, atual almirante de frota. E no mesmo capítulo em que ele aparece dando a ordem a um Serafim, ele é sequestrado pelo Barba Negra. Esse fato por si só pode motivar um mini arco para o resgate de Kobe ou a sua fuga em si. Nós falamos bastante sobre isso em live, então se vocês ainda não acompanham nossas lives semanais aqui no canal, fiquem atentos e nos sigam nas redes sociais, os links estão na descrição. Porém, uma coisa que nós não falamos ainda é sobre a possibilidade de Kobe usar sua patente contra o governo mundial, mudando o comando dos Serafins e fazendo com que eles se voltem contra os soldados do governo. Com certeza, quando o Win se revelar, haverá muitas traições. Além de Garp, que já fizemos um vídeo inteiro
inteiro sobre essa possibilidade. Outra muito forte é a de que Kobe não aceite servir a um ser tirano e faça algo para ajudar a derrotá-lo. E usar seu posto de capitão para parar o avanço dos serafins faria com que os piratas tivessem uma forte vantagem nessa guerra, e nós gostamos muito dessa possibilidade. E esse é o atual cenário da marinha após o Reverie. E agora nós vamos analisar o que está acontecendo no mundo e como as peças estão se movendo em direção a Mary Joyce. Depois do Reverie, as chamas da rebelião de Sabo se espalharam pelo mundo e foram responsáveis por fazer com que vários países ao redor do mundo lutassem contra seus governos opressores e buscassem a liberdade. O movimento foi conhecido como a Revolução das 8 Nações, e esse foi o estopim para a futura grande guerra final de One Piece. O interessante, e algo que foi pouco falado desde o capítulo 1054, é que um dos Tenryubitos, São Mirror's Guard, ajudou Sabo e os revolucionários a escaparem de Mary Joyce após o incidente, como dito por Akainu. Isso significa que até mesmo o próprio governo está rachando, pois até então o Dragão Celestial possuía opiniões contrárias às do governo, mas nunca tinha feito nada para intervir como agora. Uma revolução acontecendo em 8 países, além da caçada aos Chichibukais que reduziu consideravelmente o exército da marinha, com o governo mundial fragilizado pelas consequências do Reverie, é o cenário perfeito para o exército revolucionário se movimentar. Isso é claro sem contar o genocídio promovido por In no capítulo 1060, que vamos falar mais à frente. Mas isso não é tudo. A chama de Sabo por si só foi o bastante para desencadear as revoluções internas, mas o povo ainda respeitava o governo e a marinha. Isso mudou com a formação da Cross Guild. Mihawk, Bug e Crocodile fizeram algo que surpreendeu a todos e que foi uma verdadeira jogada de mestre. Com certeza, é claro, idealizada por God Bug, o mais inteligente e sagaz dos três. Eles colocaram recompensas sobre as cabeças dos marinheiros, fazendo com que indiretamente o bando pirata de Bug se espalhasse pelo mundo todo e pessoas comuns começassem a caçar soldados da marinha por pura ganância. Ou seja, se o governo tentar intervir em alguma revolução, como dito por Akainu que aconteceria, os próprios rebeldes vão capturar ou matar os marinheiros, entregando-os para que Bug os recompense. Não só o perigo de morte por parte dos civis, agora a marinha tem que lidar com a constante ameaça que qualquer pessoa ou pirata representa, pois ao invés de fugir ou obedecer por medo, agora as pessoas contrárias ao governo têm uma motivação a mais para lutar. Sem saber, ou propositalmente, Bug e seus aliados aumentaram ainda mais o caos instaurado no mundo, e deixaram o governo mundial sem alternativas a não ser contra-atacar. E esse ataque foi devastador. Se aproveitando desse cenário caótico, Barba Negra fez o seu movimento após vários capítulos parado, indo atrás da fruta de Hancock. Nós ainda não sabemos o porquê desse interesse repentino na fruta da Imperatriz Pirata, mas Stitch não faz nada por acaso, e com certeza ele tem um objetivo claro em sua mente, e a simples aquisição dessa fruta representaria parte de um plano maior. Já discutimos as possibilidades na live que fizemos com o Bruno Bandeira. Quem ainda não viu, recomendamos muito, pois foi uma live muito incrível. Porém, Barba Negra não conseguiu concluir seu objetivo pela ação dos pacifistas e da própria Hancock, além de Rayleigh, que chegou no final da batalha e conseguiu negociar uma trégua. Ao invés disso, Teach sequestrou a Kobe, um capitão da marinha, e assim provocou outra ramificação nessa guerra total. A marinha, e mais especificamente a SWORD, não vão ficar parados enquanto um de seus membros está desaparecido, já que a notícia foi publicada nos jornais com certo destaque. E aqui, pode ser que seja finalmente revelado que Aokiji fez parte ou fundou essa organização secreta, e com isso o governo terá outro forte oponente para se preocupar quando um ex-almirante iniciar seu movimento para desmantelar o governo por dentro. Tudo está contra o governo mundial e o mundo está começando a lutar pela liberdade absoluta, promovendo a tempestade prometida pelos D. Porém, aqueles que governam o mundo possuem mais uma arma, uma capaz de apagar um reino inteiro da história com apenas um movimento. E isso é o que fará com que o mundo vire de cabeça para baixo. A simples aparição de Insama no capítulo 907, intitulado Trono Vazio, foi o suficiente para deixar toda a comunidade sem reação. Nós sabíamos que Barba Negra provavelmente não seria o vilão final da obra, porque o fim do sonho de Luffy esbarra justamente na queda do governo mundial. Mas a forma como In foi apresentado foi insana e afetou o mundo de One Piece como um todo. O fato de Sabo ter visto alguém sentado no Trono Vazio foi suficiente para que um reino inteiro fosse destruído, sem hesitação, por uma arma que acreditamos fortemente ser a Uranus, sobre a qual não sabemos absolutamente nada. Mas a página dupla do capítulo 1060 nos mostrou o poder absoluto do governo mundial e serviu não somente para isso, mas para mostrar ao mundo que eles ainda estão no controle e que simples revoluções não serão suficientes para tirá-los do poder. Além disso, Sabo estava na ilha que foi apagada, e matar o braço direito do exército revolucionário seria como declarar guerra contra o homem mais procurado do mundo, algo que a marinha já buscava há muito tempo. Com Dragon e seu exército no campo de batalha, o governo não tem que lutar somente contra os piratas e rebeldes
rebeldes, mas contra todos os civis inspirados pela luta dos revolucionários. E a partir desse ponto não será mais possível manter uma imagem boa por muito tempo. In e os Gorosei vão ter que mostrar sua verdadeira face ao mundo, e se for preciso apagar novamente reinos inteiros para reescrever a história, eles não hesitarão em fazê-lo. Quando isso acontecer, os aliados do Reino Antigo liderados por Luffy vão precisar agir e trazer a tempestade ao mundo. E para combater um poder grande o suficiente para apagar ilhas inteiras do mapa, será necessário obter as duas outras armas ancestrais que já estão em territórios que pertencem aos Chapéus de Palha. Nós acreditamos que há algo maior envolvendo Uranus e vamos falar sobre isso no vídeo que faremos sobre o In. Não faria sentido que duas armas ancestrais possuíssem o mesmo poder, o de destruir ilhas inteiras com um único tiro. Mas em resumo, nós acreditamos que o poder destrutivo da Uranus seja extremamente superior ao da Pluton, e esse poder seria utilizado no fim da guerra pelo Luffy para destruir a Red Line, trazendo a liberdade absoluta ao mundo. E nada mais justo do que o tiro da arma ser concentrado na terra sagrada de Mary Joyce, afundando o castelo Pangeia no fundo do oceano. Dessa forma, a profecia da Madame Charlie seria completa, pois um garoto com chapéu de palha destruiria a Ilha dos Tritões com fogo, já que ela se localiza imediatamente abaixo de Mary Joyce. E nós nem precisamos dizer que a Noah e a Poseidon seriam utilizadas justamente para salvar os Tritões dessa destruição, levando-os de volta para a superfície. Mas antes disso tudo, haveria a guerra. De um lado, todos os países que participam da revolução, o exército revolucionário, a grande frota do Chapéu de Palha, a Cross Guild, os piratas Heart, os piratas do Kid e os Chapéus de Palha. E do outro, toda a marinha, os Serafins, os pacifistas PX, os Gorosei e Insama. Uma guerra sem precedentes que vai deixar Marineford parecendo um passeio no parque, que resultará com a total extinção do clã D ou com a derrota completa dos dragões celestiais e de In. Essa semana, o Oda disse que irá começar a desenhar todos os segredos deste mundo que ele escondeu até agora, e que será divertido. Estou esperando por isso, disse ele, e cara, nós também estamos. A maior guerra de todos os tempos está sendo desenhada em One Piece e todas as peças já estão em movimento. O que será que vai acontecer daqui pra frente e quais os segredos que serão revelados para nós? Venham com a gente nessa reta final e vamos teorizar juntos sobre todas as perguntas ainda sem respostas em One Piece. E é com isso que nós encerramos esse vídeo, galera. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não se esqueçam de deixar o like aí embaixo e se inscrever no canal para não perder mais nenhum vídeo nosso. Comentem aqui embaixo qual a teoria de vocês sobre a guerra final e como vocês acham que Luffy enfrentará o In e trará a liberdade completa para o mundo. Além disso, chequem os links na descrição das nossas redes sociais, o Discord, o Instagram e a plataforma de lives do canal. Lá vocês vão poder ficar por dentro de tudo que acontece aqui antes de todo mundo. E é isso, galera. Valeu!